Agora 8h32, de volta aqui com o Jornal Gente, para falarmos de agro, esse setor tão importante na economia brasileira e que, mais uma vez, vai fechar o ano com resultados impressionantes. Quem está conosco agora ao vivo aqui no Jornal Gente é o Bruno Lucchi, diretor técnico da CNA, a entidade que representa o setor agrícola no Brasil. Bruno, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Já já a gente faz o balanço do ano. Queria começar te perguntando sobre reforma tributária. Vai ser promulgada hoje pelo Congresso Nacional, criando novas regras para impostos sobre consumo. E é claro que o setor do agro participou desses debates no Congresso Nacional. Queria saber qual que é a avaliação final sobre esse texto que passou e que deve começar a valer a partir de agora. Bem, acho que nós tivemos avanços significativos no texto que foi aprovado na Câmara, onde o setor conseguiu dialogar bastante com o relator da proposta e a nossa FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, conseguiu apresentar bem os pleitos do setor. Então, conseguimos um tratamento diferenciado para o setor, uma alíquota diferenciada, assim como é no resto do mundo, que tem o IVA. O agro ele tem um tratamento diferenciado junto com o setor de medicamentos, saúde como um todo. Conseguimos que os pequenos produtores que têm uma renda abaixo de 3,6 milhões por ano, pequenos e médios, eles vão ter a opção de ser contribuintes ou não, né? Então isso também é um ponto favorável, até porque ele vai ter que fazer uma nova contabilidade, sendo que hoje nós temos 98% dos produtores rurais como pessoas físicas, então vai ser uma transição para esses que têm um capital maior que esse, né, de 3,6 milhões. Enfim, conseguimos vários avanços. No Senado, ainda tentamos melhorar algumas coisas, não foi possível, basicamente nenhuma pauta do setor avançou no Senado, no texto do Senado, porém, houve no Senado, na nossa visão, um retrocesso no seguinte sentido de ter muitas concessões, benefícios regionais, enfim, algo que, de certa forma, vai inflar essa alíquota. Então, tendo uma alíquota maior, esse desconto que o agro teria vai ser uma alíquota ainda maior comparado ao resto do mundo, que tem um tratamento diferenciado para o agro, onde as alíquotas não passam de 8%, em alguns casos são até zero. Se nós tivermos uma alíquota de 30% com desconto de 60%, vai ser algo próximo a 12%. 12% aí é algo que é maior do que o setor paga hoje em dia. Então, o questionamento do setor é justamente a gente não trabalhar por esses excessos que houveram no Senado. E na votação de sexta, alguns desses excessos foram retirados, então, de certa forma, isso vai amenizar um pouco o resultado do produtor. Então, não era a reforma que nós desejávamos, mas certamente vai ser uma reforma que vai ajudar muito o país e certamente vão fazer a economia do Brasil ter mais resultados. Bruno, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Nós temos um novo governo que é hostil ao agronegócio, né? Tem demonstrado isso. Com exceção da questão do financiamento, que é fundamental, que é central, mas esse é um negócio do interesse até econômico, financeiro do Banco do Brasil, que é o principal agente financiador. A exceção dessa atitude aí, ou desses recursos que até aumentaram um pouco, sobre todos os aspectos, os demais aspectos, digamos assim, tem sido um governo hostil ao agronegócio. Ontem, um deputado do Mato Grosso do Sul, que é um estado marcadamente do agronegócio, né, o deputado Rodolfo Nogueira, ele trouxe uma denúncia importante no plenário da Câmara dos Deputados, que é sobre a programação de uma Conferência Nacional de Educação, CONAE 2024, que tem o objetivo de embasar o Plano Nacional de Educação até 2034, portanto, por 10 anos. Né? E, segundo o deputado, trechos do documento, que é o documento base para esse encontro, veta a promoção do agronegócio na educação no Brasil. Quer dizer, o governo está querendo retirar qualquer tipo de abordagem que não seja, portanto, hostil ao agronegócio nas escolas, sobretudo nas escolas públicas. Eu gostaria de saber qual é o nível de preocupação do setor em relação a tudo isso, né? E se o setor também está agindo no sentido de, porque a proposta desse deputado do Mato Grosso do Sul é de simplesmente suspender aquilo, né? Suspender esse ataque aí ao setor da economia único, que só dá boas notícias para o Brasil. Eu queria saber como o setor e a entidade estão presentes, ou em que medida estão preocupados com isso. Bem, bom dia, Cláudio. Realmente é lamentável a gente ter um tipo de orientação como essa,
Logo, se tratando de educação, que é a base de qualquer desenvolvimento econômico e social dos países desenvolvidos. A gente já tem tido problemas com as questões ideológicas do agro. Esse ano, no Enem, né, a prova foi também tendenciosa na questão de associar diretamente desmatamento, outros tipos de uso de defensivos agrícolas como algo extremamente danoso, como se fosse fora da lei, né, o uso desses produtos. Sempre que tentando criminalizar o produtor rural e tentando dividir, né, o que é agronegócio, sendo que agronegócio envolve tudo, do pequeno ao grande produtor, né, da agricultura familiar, que também faz parte do agronegócio. Então, são discussões que não levam a nada e não contribuem para realmente você trazer a realidade do setor. Já de algum tempo, a gente tem tentado melhorar isso. Hoje existe uma associação chamada De Olho no Material Escolar, a CNA faz parte dela e tem ajudado, tem feito um trabalho muito bom de cunho científico, de revisar todos os livros didáticos, usando a entidade de pesquisas para mostrar as distorções que existem. Uma coisa é fato, o setor cresceu muito nos últimos 50 anos, com base em tecnologia. Então, muitas pessoas desconhecem ainda o agro. E a escola deveria ser o principal canal da gente ter essa informação correta. Então, numa preparatória dessa que vai nortear a educação nos próximos 10 anos, o que a gente esperava é que órgãos científicos, principalmente a Embrapa, né, que é um órgão do governo, é um órgão que é responsável por boa parte desse sucesso que o agro tem no Brasil, porque foram eles que conseguiram tropicalizar as tecnologias que eram usadas em clima temperado para a gente ter sucesso aqui no Brasil, que eles pudessem pautar essa discussão no âmbito da ciência, né? Teoricamente, a gente pegou o documento do CONAI, tem lá um espaço para entidades privadas. Na parte das confederações, foram eles mesmos indicaram a CNI, que é a Indústria e o Comércio, a CNA ficou de fora, e ao invés de ter alguém ligado à pesquisa do agro, não precisava nem ser a CNA, tivesse a Embrapa, nos atenderia. Convidaram movimentos sociais como o MST para fazer parte, né, da construção desse documento. Então, essa semana, nós estamos tentando uma audiência com o ministro da Educação via a Frente Parlamentar da Agropecuária, justamente para pedir essa prorrogação, porque foi feito a toque de caixa, o setor não teve oportunidade de se manifestar do ponto de vista científico. Há vários outros problemas que não estão ligados ao agro, né? Você não tem as questões de matemática bem definida, você tem outras ações de cunho ideológico dentro desse documento, que ele é bastante amplo. Então, o que nós queremos é que, para as escolas, independente dos setores, se é agro, se é outro setor da economia, a ciência seja o principal balizador, né, da orientação desse documento. Não questões ideológicas, que visam justamente para criar muito mais, vamos dizer assim, informações desencontradas e uma visão equivocada do setor, né? Então, hoje, os problemas que nós temos de comunicação do agro, boa parte é gerado pelo desconhecimento dos próprios brasileiros, né, que reverberam coisas que não condizem com a realidade do setor. Bruno, a Sônia Blota aqui, um prazer estar te recebendo aqui no Jornal Gente, obrigada por conversar conosco. Queria voltar um pouquinho, uns dias atrás, lá para a COP28, que foi em Dubai, e foi lá que o presidente francês Emmanuel Macron deu declarações duras, né, e falou que não ia assinar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Ele justificou que o agronegócio do nosso país não seria tão descarbonizado quanto as exigências dos franceses. Eu quero saber de você, assim, falando claro, você vê algum fundo de razão nisso ou é o bom e velho lobby aí de uma agricultura que não é tão competitiva? Nesse caso, eu vejo um presidente que defende o seu país com unhas e dentes, né? Porque ele é capaz, inclusive, de mentir em público, né, para defender seus produtores locais. A CNA, ao longo desse ano, fez reuniões, inclusive com parlamentares europeus, que cuidam aí da agenda verde, que fizeram a lei anti-desmatamento. E, numa reunião que nós tivemos na CNA, apresentamos todo o agro brasileiro, mostramos aí os dados que nós temos de preservação dentro das propriedades rurais, mostramos as técnicas hoje que nós utilizamos, que são validadas, inclusive, por outros países. O Prêmio Nobel da Paz, que é o Ratan Lau, falou várias vezes que o Brasil é exemplo de como produzir de forma sustentável. Então, no final, um deputado francês falou assim, nós sabíamos que vocês fazem tudo isso, só que eu preciso defender meu produtor. Ele começou lá atrás, ele não tem a tecnologia que vocês têm e eles não conseguem fazer a mudança e nem tem condições de fazer as mudanças que vocês fizeram em um curto espaço de tempo. Então, eu preciso defendê-lo. Então, isso para a gente ficou muito claro, ele foi muito aberto ali, não tinha... não teve imprensa nem nada, era um almoço reservado, e ele deixou claro qual que é o papel dele, é defender o produtor dele. E o Macron fez isso. Então,
como a França é um dos países mais protecionistas do lado do agro e tem uma pressão muito grande, né, dos produtores franceses em cima do próprio Macron, o que ele fez foi defender o setor daquele país. Lógico, ele não usou informações corretas, né? Se a gente utilizar aí dados da produção de grãos do Brasil, da produção de carne, tudo isso nós temos aí estudos que mostram que é uma agropecuária sustentável. O Brasil ele consegue fazer até 3 safras no mesmo local, né, coisa que os franceses e os países europeus não conseguem fazer em função do clima e das questões tecnológicas. Enfim, nós temos aí uma pecuária que boa parte dela é a pasto, de forma intensificada. Cada ano que passa a gente consegue aumentar a produção de carne e reduzir a área de pastagem. Então, ou seja, eu estou tendo os ganhos de produtividade. Então, não falta números para a gente provar que a agropecuária brasileira é sustentável. O que ele fez foi justamente usar um discurso num grande fórum internacional, né, a favor dos seus produtores. A gente está conversando com o Bruno Lucchi, diretor técnico da CNA, ao vivo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Bruno, queria te perguntar sobre 2023 e como o setor enxerga 2024. Se o PIB brasileiro vai fechar acima do esperado em 2023, é por causa do excepcional resultado do agro no primeiro semestre. Qual que é o fechamento do ano para vocês e 2024 em relação a juros, a questões ligadas a clima, a questões mundiais, já que o Brasil é um grande exportador? Qual que é a leitura e a expectativa do setor para o ano que vem? Bem, a safra que foi plantada no final do ano passado para ser colhida no início desse ano, que a gente fala 22, 23, ela teve um clima muito favorável, né? Choveu na época certa, né? O produtor, mesmo tendo os custos muito elevados de fertilizante, em função da guerra da Rússia e da Ucrânia, né, que desencadeou todo aquele problema, né, de logística, de entrega de fertilizante, o produtor plantou com pacote tecnológico elevado, né? Então nós costumamos dizer que a gente teve a safra mais cara da história, onde, fazendo a avaliação agora que ela foi concluída, nós tivemos um incremento aí de 50% até 70% em algumas cadeias. Porém, o preço, aquilo que o produtor vendeu esse ano, esse preço foi baixo, né? Em alguns casos, como soja e milho, caiu de 20% a 30% esse ano. Alguns produtores conseguem travar preço, mas em função do clima, muitos não travaram, porque se ele não colhesse, ele não teria como arcar a entrega do produto, né? Então, o que aconteceu? A margem do produtor, principalmente da agricultura, ficou muito apertada esse ano. Tivemos uma safra recorde de 321 milhões de toneladas, porém, a gente fala que é uma safra cheia e o produtor foi com o bolso vazio, né? Custo alto e renda baixa. No setor de carnes, também foi um ano muito positivo para a questão da produção de carne, aumentamos quase 5%, os abates de bovinos aumentaram 10% esse ano, frangos e suínos da mesma forma cresceram muito. E da mesma forma, o mercado internacional começou a ter um equilíbrio entre a oferta e demanda. Então, os preços das carnes brasileiras também reduziram, não só das brasileiras, mas como de todo mundo. Então, isso fez com que as exportações caíssem em valores e basicamente ficassem bem próximas em volumes no caso de bovinos. Então, nós vamos fechar ainda com as exportações maiores, em 168 bilhões de dólares, que dá em torno de 3% a mais, mas da mesma forma, o pecuarista, o produtor rural, ele teve uma baixa significativa nos seus preços. Então, todo esse aumento de volume, ele vai ajudar o PIB da agropecuária, que é o PIB dentro da porteira, considera a produção, a aumentar até, a gente imagina esse final de agora, dezembro, 14,5%. Então, esse crescimento do PIB agropecuário, ele vai ajudar o PIB brasileiro a ficar em 2,8%, que é o último dado do Boletim Focus. E esses 2,8%, 47% é PIB da agropecuária. Então, a gente pode dizer que basicamente metade do crescimento do PIB brasileiro esse ano vem da agropecuária. Porém, o produtor não conseguiu capitalizar isso em aumento de renda para ele. E sim, realmente foi um ano de margens muito apertadas. Bruno, eu queria saber em que medida o setor, de maneira geral, mas principalmente as entidades que o representam, eu me refiro ao setor do agronegócio, tem noção da guerra ideológica que está em curso no Brasil, né? Eu vi esses dias um vídeo chocante, assim, de uma dessas figuras malucas, né? Vociferando, o agro mata.
ela adora os produtos do agro, né? Adquiridos a preços, quer dizer, com o abastecimento garantido nas prateleiras dos supermercados e também nas suas dispensas, etc. E adora os produtos saborosos do agro, mas tem essa atitude de hostilidade que é ideológica, né? Eles parecem não se dar conta assim, do papel relevante do agronegócio na economia e na vida de cada um de nós. Às vezes me parece que o setor age com certa ingenuidade, muitas vezes, né, em relação a isso. É como se fosse uma coisa engraçadinha. Eles são contra nós. Deixa para lá. Eles estão no poder. Né? Essa que é a questão. A programação a que eu me referi na pergunta do início da nossa entrevista, o documento, chega a ser chocante o documento. Né? Quando ele fala, eu estou aqui com ele, dos grupos da necessidade de empreender luta contra os grupos que desejam promover o agronegócio na educação. É uma postura ideológica destinada a destruir o agro. Né? Eu acho que é um pouco isso. Tem essa noção, a entidade e também o setor sabe o risco que correm com esse tipo de enfrentamento? Com certeza, Cláudio. Eu acho que é uma das maiores preocupações que nós temos hoje, realmente transmitir... Bruno, só para complementar, eu quero dizer o seguinte, a Frente Parlamentar do Agronegócio, por exemplo, é a maior da Câmara, mas ela não faz valer essa força. Até na votação de assuntos do interesse do setor, né? E essa é uma das faces dessa fragilidade com que a questão vem sendo enfrentada pelos produtores de uma maneira geral. Eu acho que a questão é muito mais complexa, né? A gente diz que se alguém tem algum artista está com baixa participação em rede social, é só ele bater no agro que rapidinho ele desponta nas maiores visualizações, né, da semana, porque é o setor que vai reagir rápido e é justamente aquilo que a gente fala, orienta para não fazer, porque se eu sou um artista que eu desconheço ou qualquer personalidade, né, que vai falar alguma inverdade sobre o setor, é deixar aquilo morrer e não dar muita visibilidade. Mas ao contrário, é um setor que reage rápido, todos os produtores, simpatizantes com o setor vão lá dizer que é mentira, vão acusar, e é uma forma que às vezes, teoricamente, não é mais correta. Nós temos trabalhado já na questão da comunicação, de longa data, acho que a primeira dela é essa questão da educação. Tem um trabalho que o Senar faz junto às escolas nos estados, que chama Green, alguns estados trabalham isso, que é justamente premiando projetos de escolas e professores que conseguem transmitir com eficiência o que é o setor, né, à luz da ciência e sem essas questões ideológicas. Então, tem algumas iniciativas que já estão rodando, tem algumas campanhas que a gente tem tentado trabalhar, mas é algo que não vai ser do dia para a noite que nós vamos conseguir resultados efetivos. Tem uma questão que acho que o setor tem sido visto também como um partido político. Isso é outra visão equivocada, né? O agro ele não tem partido, o agro não está ligado a nenhum governo. O agro é um setor da economia que espera que quem estiver no governo defenda as políticas de Estado para fortalecer esse setor econômico como fortalece qualquer outro que nós temos no país. Então, hoje, existe vamos dizer assim, muitos fatores que interferem diretamente nessa questão do nós contra eles, de você ter, às vezes, uma oposição ferrenha contra o setor, com questões que não existem mais. Eu colocar a questão esse ano nós conseguimos, depois de 22 anos, aprovar o projeto dos pesticidas, dos defensivos agrícolas. 22 anos para aprovar um projeto que vai trazer moléculas mais modernas, né, para o produtor rural, para o produtor utilizar com menor impacto no meio ambiente. Então, 22 anos para discutir um projeto como esse é um absurdo, né? Quantos produtos nós deixamos de utilizar? O Brasil demora 8 anos para você fazer um registro de um produto, sendo que nos demais é 2, 3 anos, você já tem novos produtos. Então, tudo isso atrapalha, inclusive, a própria competitividade do setor, por causa de narrativas que não condizem com a realidade. Então, é um trabalho mais amplo, eu acho que a educação é um dos primeiros pontos, por isso que essa questão do CONAI é algo que a gente está muito preocupado e vai trabalhar para realmente postergar essa divulgação do dia 15, para a gente conseguir ter alguma interferência. Mas eu acho que é muito mais uma comunicação não agressiva, né, do que a gente tem colocado para os produtores rurais, trazer aquilo que realmente o setor agrega de bom para a sociedade, que não são só números, não são só PIB, exportação, emprego.
Tem um dado que a gente começou a trabalhar aqui na CNA ao longo desse ano, já que a gente não tem o IDH atualizado, nós começamos a pegar os municípios de cada estado brasileiro onde tem o agro forte. E começamos a analisar indicadores sociais, evasão escolar, mortalidade infantil, todos aqueles indicadores que não têm relação direta com o setor. Por quê? Porque se eu tenho uma economia do interior girando em torno do agro e ele desenvolve uma região, porque o agro, o dinheiro que fica que é gerado na região, ele fica ali, ele volta para a educação, para a saúde, seja através de impostos ou até mesmo dos próprios produtores que querem dar uma vida melhor para a sua família e para os seus colaboradores. Então, nesses estudos que nós fizemos, o desenvolvimento do interior do país, através da atividade agropecuária, ele é fantástico. E a gente comenta muito pouco sobre isso. Então, acho que tem que mudar um pouco a narrativa. Às vezes parece ser muito arrogante a gente dizer que é 24% do PIB, 50% das exportações, 26% dos empregos, em que pese isso ser bom, mas alguns não entendem isso como algo positivo. Então, quem sabe a via social, a via do desenvolvimento regional, né, a via de que você consegue, muitos desses municípios rurais, você não consegue nem, está faltando pessoas para serem empregadas, né, por causa de tanto que a economia cresce. Acho que falta também, da nossa parte, explorar um pouco mais esses aspectos. Bruno Lucchi, diretor técnico da Confederação Nacional da Agricultura, ao vivo, falou conosco aqui no Jornal Gente. Muito obrigada, viu, Bruno, pela conversa, pelo seu tempo. Aproveito já para te desejar um bom Natal e um ótimo 2024. Eu que agradeço pelo espaço. Boas festas a todos. Obrigada. Feliz Natal. Um abraço.